Não, eu sempre namorei quem queria me namorar. Alguns amigos falavam, pô, você é pretão, não tem a raiz. Nossa, esse é o famoso palmiteiro, né? É o negro que gosta de pessoa branca e tal, né? Eu sou a Bruna, sou analista de RH. Bom, meu nome é Daniel e eu sou analista de segurança da informação, trabalho com tecnologia. Meu nome é Daniele, eu sou arquiteta, tenho 34 anos. Bom, meu nome é Valentim, eu tenho 27 anos, sou avaliador de carros. Nós somos casados desde 2016. De casados nós fizemos 5 anos e nós estamos há 8 anos juntos. 5 anos. Não, desculpa. Estamos casados há 5 anos, mas estamos juntos há 8 anos. A gente é noivo e a gente se conhece há 6 anos. Vai fazer 6 anos no fim de dezembro. A gente se conheceu, eu fazia um podcast. E no meio da gravação do podcast, eu recebi uma singela mensagem, bem assim, romântica, do Valentim falando salve. E aí, eu mandei pra ele, e aí, firme? Assim, muito romântico. Tá, eu sei que é ridículo, mas... amizade, falei, nada melhor pra começar uma amizade do que uma descontraída no informal. E foi o que aconteceu. Por incrível que pareça, um mês depois de a gente ter começado a conversar, por coincidência do destino, eu tava dentro de um trem, indo sentido Domingos de Moraes, e ele tava indo sentido Leopoldina, se eu não me engano. E aí, ele entrou no mesmo vagão e na mesma porta que eu tava, sem a gente combinar. Simplesmente. E aí a gente foi se encontrar depois de um mês, dia 29 de dezembro, na Discopédia, que era uma balada black que tinha lá no centro da cidade. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele 3 metros de homem, né? Com um turbante desse tamanho. E aí eu falei, né? Pensei, né? Já tava com o estômago, né? Virado, ansiosa, porque eu já tava 2 meses, quase 3 meses falando com ele. E aí eu fiquei ansiosa, mas quando eu vi, assim, foi meio que amor à primeira vista. Já vou adiantando logo de cara que eu não gostei, não foi amor à primeira vista, porque ela tava com uma cara meio emburrada. Eu tinha terminado um relacionamento fazia 2, 3 meses, então eu não queria ir nesse dia. Então eu estava muito mal-humorada. Eu tava com uma cara feia, chata. Bom, eu fui um amigo meu fez um aniversário num barzinho, ele comemorou o aniversário num barzinho. E ela chegou depois com um outro amigo meu. E aí, depois que passaram uns dias, ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, mas aí foram 7 meses até a gente começar a namorar, na verdade, porque eu tava bem durona. Comeu junto pela primeira vez? Não, peraí. Primeira vez que a gente comeu, se eu não me engano, ela pediu uma porção de batata e um hambúrguer no... Não foi no Discopédia. Foi no Sintonia, que foi o segundo rolê que a gente foi depois do Discopédia. Se eu não me engano, foi uma batata no dia que a gente tava indo pro Nola, que tava tendo um especial do DJ Nuts. Ela pegou uma porção de batatas e um hambúrguer e a gente começou a conversar e eu fui filando, né? Porque eu não sou besta. Sim, nós tomamos uma smoothie, eu acho, algo do tipo. Pra mim, isso foi o que a gente comeu junto a primeira vez, se eu não me engano. A primeira vez que nós saímos pra comer juntos foi dia 28 de janeiro de 2013, foi no Outback. É incrível que eu lembro até a roupa que ela tava vestindo uma camisa polo preta da Puma e calça jeans e uma sapatilha. E eu tava vestindo uma camisa polo da Hollister branca, calça jeans, sapato branco, relógio branco. Eu lembro desses detalhes. E a gente acabou pedindo uma costela no Outback. Então foi um dia legal. Gente, minto, não foi isso que a gente comeu junto a primeira vez. Foi pizza. Foi pizza, é verdade. Namorando um negão, pai. Gato, hein? Quase 2 metros de altura. Gato. Sorrisão bonitão, não sei o que, com os dread até a cintura. Agora ele não tá de dread, mas em breve estará. E ele tava com os dread até a cintura. Eu falei assim, nossa, gato. Meu pai falou, atrás desse homem aqui que eu quero conversar. Nossa, me senti abraçado. Meu sogro é um palhaço. Porque eu já tentei apresentar outras meninas, mas sempre tinha uma brincadeirinha, né? Tipo, ela é branca, cara. Eu. Pois é. Olha, de começo, o pessoal ficou meio com o pé atrás, né? Até porque tem uma série de fatores. Quando eu conheci ela, ela é um bandista.
Eu não era ainda, eu era protestante, evangélico, assim, Assembleia de Deus, né? Pessoal de periferia, mais Assembleia mesmo, essas coisas. Então, mundos diferentes. E aí minha família ficava olhando torto, minha mãe tinha suspeitas dela, falava aquelas coisas de, né? Não vou falar evangélico, mas todo religioso, meio que fanático, no fanatismo da época, no calor do momento, fala algumas besteiras, mas agora minha família gosta dela demais, tipo, ama de paixão. Agora aceitaram tudo certinho, mas não era nem a questão da cor, era mais a questão da religião mesmo. Sim, a família sempre gostou de mim. Indiretamente já tive algumas questões em relação à minha cor, mas meu sogro, a minha sogra, eles sempre gostaram de mim, a gente sempre se deu muito bem. Bom, eu acho que primeiro preciso explicar a história um pouco da minha família. Minha família, ela é uma família cristã, então uma das primeiras coisas que meus pais perguntaram é como ela já ela havia terminado um relacionamento, né? Então eles falaram, não, Daniel, você tá começando um relacionamento com uma pessoa que acabou de sair de né? É isso mesmo que você quer? Você tá preparado, né? E eu falei, não, sim, né? Mas eu acho que quando ela entrou em casa a primeira vez, minha mãe gostou, né? Minha mãe já ficou encantada. E meu pai, ele é mais na deles, quietão, né? Ele conta umas piadas assim, que interagir assim, mas ele é quietão. Mas deram todo apoio, assim, pra mim. Não tanto o apoio que eu recebi do lado da família delas, que é uma família mais espalhafatosa, mas a minha, como é um pouco mais religiosa, digamos assim, né? Então eles tiveram, né, um pouco de receio. Na verdade, apresentei como amigo, porque ele ia na minha casa como amigo, né? E foi tranquilo. Eu não havia preparado ninguém, mas eu fiquei, assim, com um pouco de receio de ter algum olhar estranho, né? Apesar da minha família nunca fazer diferença de nada, mas foi uma reação tranquila, até porque o Daniel é muito receptivo, ele é muito simpático, então foi super tranquilo. Não, sempre namorei quem queria me namorar. Eu não tinha critério, mas a maior parte eram as pretas, né? Porque tinha uma pressão ainda, não só familiar, mas amigos. Alguns amigos falavam, pô, você é pretão, mantenha a raiz. Nossa, você é o famoso palmiteiro, né? É o negro que gosta de pessoa branca e tal, né? Eu falei, mas o que isso tem a ver, né? E essa pessoa era de cor escura. Não, ela falou, não, porque eu só namoro negão, né? Negro tem que namorar com negro, tá? Eu falei, meu, mas isso não tem nada, assim, não tem relação. Você tem que se relacionar com a pessoa que você gosta, não por causa da cor. Ela falou, não, mas eu acho que a gente tem que preservar, né, a nossa raça, o movimento. Foi, assim, o único comentário, assim, que eu me recordo de terem feito, né? E eu acho até engraçado porque existe não que existe o racismo reverso, né? Mas existe o racismo dentro da comunidade negra mesmo, né? Você não é tão preto assim como você fala, ou né? Você é um preto que namora uma pessoa branca, né? Então eu já ouvi mais coisas nesse sentido e isso deixa um pouco frustrado, assim, porque eu falo, nossa, o cara tá mantendo o preconceito de outra forma, mas ele tá mantendo um preconceito, né? Então não é uma postura bacana, assim. Já. Infelizmente já. A gente já passou por algumas poucas e boas na rua, de gente olhar torto, de gente passar pela gente e falar credo. É um tabu, sabe? Você não quer achar que aquilo vai acontecer, de fato. Mas, assim, no começo talvez até eu fosse também um pouco preconceituosa por achar que seria julgada pelas pessoas ou seria olhada. Mas acontece muito, eu não sei da parte do Daniel, mas no início do relacionamento, assim, eu já fiquei muito preocupada com questões da nossa diferença de cor. Eu percebi que os meus pais tentaram evitar ao máximo, blindar a gente do máximo de situações que eles viveram com racismo. E também nos prepararam de uma forma diferente. Então, assim, quando nós saímos, eu sempre tinha que vestir a melhor roupa para sair na rua. Eu sempre tinha que me mostrar uma pessoa aberta, carismática, dar um sorriso, né? E para não passar uma imagem ruim, né? Diante do mundo que a gente vive hoje. Eu não consigo perceber se a pessoa faz uma brincadeira mais, né? O único episódio
que eu me lembro, assim, nítido, que na verdade eu fiquei assustado, foi quando nós fomos numa operadora de celular, trocar o chip do celular. E quando nós entramos na loja, isso foi no primeiro mês de namoro mesmo. Uma senhora, eu não sei até hoje como é que é o rosto dessa senhora, ela olhou de uma forma que eu não vi, mas a Bruna ficou assustada. Ela falou, nossa, aquela mulher não para de olhar pra gente. E eu falei, mas tá bom, deixa ele olhar. Não, mas ela não para de olhar, ela tá encarando a gente. Eu falei, mas é normal, né? Acho que a pessoa nunca viu uma pessoa negra com uma pessoa loira, né? Só que a expressão facial dela de assustada, aquilo me deixou um pouco chocado. E eu preferi não olhar pra pessoa, não ver quem era, pra não ter nenhum tipo de reação. Isso foi o que no começo assim me assustou bastante, mas eu sempre pensei, não sei se a gente vai passar por esse tipo de problema de novo, mas se passar eu vou ensinar pra ela ignorar esse tipo de postura, né? Isso, nós estamos falando de 2013. Eu acho que hoje eu teria uma outra postura, né? Hoje eu acho que eu olharia, né? Eu até chegaria a perguntar, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? A gente sente quando é uma olhada de aprovação ou uma olhada de reprovação. Houve um dia que a gente tava passeando na Paulista. Tranquilo, né? De mãos dadas, curtindo, rindo. Me veio uma senhora, olha que vontade de agredir aquela velha. Ela passou, olhou pra gente, falou, que nojo, e se afastou da gente. Eu, o quê? O que ela falou? Aí a Daniela me segurou e falou, não, eu sei, deixa essa palhaça pra lá, deixa essa ridícula pra lá. Essa não foi a única, teve gente que fica olhando pra gente na fila do mercado, imaginando, né, aquele estereótipo, né? Um negão grandão, uma moça pequenininha, né? A indústria pornográfica já ajuda bastante a gente, né? Já teve casos de perguntarem pra ela em festas. Pessoa que eu nunca vi na vida. Perguntarem como é que era. É escroto, né? É bem escroto. E esse é um assunto que dá uma acertada na garganta. É um assunto que me dói um pouco, porque quando eu comecei a andar mais com os meus amigos negros e comecei a sentir mais o racismo perto de mim, eu sentia, porém eu não sentia com tanta força quando você assumir um relacionamento com uma pessoa negra. É uma coisa assim que você quer colocar num potinho, sabe? Por várias vezes, normalmente, garçons oferecem coisa pra mim e não pra ele. Vem conversar comigo e não com ele. Algumas lojas, alguns lugares que a gente frequenta, tipo shopping, essas coisas. Se eu tô com ela, o segurança não persegue. Agora, se eu tô sozinho, a cada 30 segundos, mais ou menos, passa um segurança no corredor. A gente tá rindo, dando risada dentro de um carro, e a polícia parar pra a gente, olhar pra dentro do carro, olhar pra mim e falar, moça, tá tudo bem? E eu falar, tá tudo ótimo. Aí ele olhar pra mim de novo e falar, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá, ele é meu namorado. Aí ele, tá bom, então passa. Minha vontade mesmo era falar, pô, eu não posso estar com a minha noiva, namorada, esposa, qualquer coisa, amiga, dentro do carro comigo, só porque eu sou preto? É um bagulho assim que, pra quem é branco, mano, não adianta a gente chegar e falar que, a gente sabe como é que é. Não, a gente não sabe como é que é. A partir do momento que você tá junto de uma pessoa preta, tá lá, do lado, vivendo a vida junto, aí você sente o racismo, e não sente o racismo como eles sentem. Porque é um bagulho que dói, é um bagulho que você quer proteger, porém você sabe que você nunca vai conseguir proteger, porque a sociedade é podre nessa questão. Porque assim, ainda tem o lance de, se eu te conheço, te dou uma micro liberdade, você tem que saber o limite dessa liberdade. E tem gente que eu mal conheci, tipo, já quer soltar alguma piada, aquela velha, preto quando não caga na entrada, caga na saída, dentre outras, que eu odeio. Eu gostaria que parassem. Tem gente que solta assim, como se fosse meu amigo de anos, porque eu tenho amigos de anos, brancos, mas com eles sabem da luta, acompanham a luta, participam da luta, mas sem roubar o lugar de fala. E como tem intimidade comigo,
Algumas piadas ainda são aceitáveis, algumas, não todas. Mas é porque a gente conversa e é aquela ironia que a gente usa. Agora, uma pessoa que eu nunca vi na vida usar uma dessa e ainda por cima acha que a luta é mimimi, acha que é frescura, acha que racismo não existe e que é doutrinação, ler um livro que explica sobre racismo, eu acho que essa pessoa tem que apanhar pelo menos umas 3 horas. Não incitando a violência, mas já incitando. Fogo dos racistas.